Esta manhã possamos nos deleitar na palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, onde o Senhor tem uma mensagem para mim e para você e para todos nós. Abra a tua mente, abra o teu coração, sinta-se verdadeiramente tocado pelo Espírito Santo e receba o que Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, o seu amor, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós estamos no primeiro horário da semana do nosso culto. Isso significa que estamos buscando o Senhor em primeiro lugar. Então já vá recebendo que nessa semana as demais coisas, o que eu, o que você, o que nós precisamos, o Senhor já tem preparado para nós. Tome posse das palavras que estão na Bíblia. É elas que vão fazer a diferença na nossa vida. E isso é bíblico. Buscai a Ele sempre, sempre em primeiro lugar. E faz toda a diferença quando a gente realmente está entendendo a palavra e praticando. E isso é um momento muito importante. Mateus 11, 25 em diante, o Senhor vai falar sobre um repouso para os cansados. Para todos que estão cansados, oprimidos, o Senhor tem uma palavra. Mas Ele vai falar nessa palavra, e Ele diz: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai dos céus. Ele começa então levando a sua mensagem, a sua adoração, o seu louvor ao Pai, a Deus. E isso nós devemos copiar e entender, como diz o Pai Nosso, que é um exemplo, um ensino de oração, quando ele vai dizer: Pai Nosso que estais no céu. Nós temos que buscar sempre esse entendimento e colocar sempre, sempre Deus em primeiro lugar. Seja o que for fazer, coloque Deus sempre em primeiro lugar. Não esqueça disso. Não coloque nada de mais importante do que Deus, porque não existe algo mais importante do que Deus em primeiro lugar. Vamos aprender com a palavra, vamos aprender com Jesus. Ele, Filho de Deus, Ele Deus também, mas Ele sempre colocava e conversava com o Pai. Então Ele diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Então ele diz: o Senhor é tanto dos céus como da terra. Não é o Deus dos céus, Ele é o Deus de tudo. Então, da mesma maneira que Ele é nos céus, Ele também é o Deus da terra. É o Deus que nos comanda, o Deus que nos leva, o Deus que nos protege, o Deus que nos guarda, o Deus que nos cura, o Deus que nos perdoa, o Deus que nos dá paz ao meio às tribulações, ao meio aos problemas. Então, quando tiver com alguma situação, lembre-se que esse é o Deus que traz paz, independente do que nós estamos passando. Ele diz: eu vos dou a minha paz. E a gente entender e receber isso, porque muitas vezes nós estamos com alguma situação, algum problema, e a gente não consegue ter paz. É porque nesse momento a gente está colocando o problema no lugar de Deus. Não estamos colocando Deus no lugar dele, aonde nos dá paz e nos dá segurança que iremos sair daquela situação. Então ele vai dizer mais ali: porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Muitas coisas que a palavra revela não é para as pessoas que têm conhecimento ou não, é para as pessoas que buscam ao Senhor. Então, são pessoas sábias que colocam Deus em primeiro plano. E aí vem as revelações de Deus. Aí não é questão de você ser graduado, ser estudado, ter muito conhecimento, não. É revelação do próprio Deus para aqueles que o buscam. Então, quando a gente se coloca na presença de Deus, dificilmente nós seremos surpreendidos antes de o Senhor nos avisar, nos informar. Quando Deus quis acabar com Sodoma e Gomorra, Ele vai no seu amigo Abraão. E Ele conversa com Abraão. Ele tem um diálogo com Abraão. Ele diz para Abraão: olha, eu vou exterminar aquela terra está no pecado, na prostituição. Eu vou exterminar com aquilo ali.
Ele não precisava buscar Abraão, ele não precisava buscar alguém, que ele é o Deus Todo-Poderoso, mas ele se coloca no quê? Ele se coloca dizendo, eu tenho um amigo ali. Seja amigo de Deus. E aí Abraão, ele começa a conversar com Deus, ele começa a falar com Deus, ele começa a dizer, olha, se lá tiver 50 justos, tu acabas com aquilo? Ele diz, não. E Abraão vai descendo o número, vai descendo, mas ele sabia que lá tinha uma família. Você pode dizer nessa manhã comigo, tem uma família, e por causa de uma família, Deus não acaba. Mas não é que ele não acaba com aquele lugar, ele tira a família daquele lugar para daí agir sobre aquele lugar, sobre o pecado daquela nação. E Deus vai dizer daqui a pouco nesse texto que se a gente realmente não se arrepender, é muito pesado. Então ele chama a igreja dele para o arrependimento. Ele diz, venham, se arrependam, busque-me, mas de todo o seu coração. E ele vai dizer no 26, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Será que ele já revelou para mim? Será que ele já revelou para você quem é o Pai? Ele diz que é revelado a quem o Filho quer revelar. Então tenha intimidade com Jesus. Seja amigo de Jesus, para ele te revelar quem é o Pai. É um Pai amoroso, que muitas vezes nós não tivemos um Pai amoroso e a gente liga o Pai terreno a Deus. E aí a gente não consegue ver Deus como um Deus de amor, como um Deus provedor, como um Deus que é Pai amoroso. A gente se baseia muito no Pai terreno. E aqui a gente tem que quebrar as barreiras, conhecer quem é o Pai. Até porque muitas vezes a própria família, os próprios cônjuges jogam um peso muito grande para o pai, no sentido de, quando o filho pequeno está fazendo alguma coisa, a mãe chega lá e diz, olha, teu pai está chegando, com um tom que o pai vai chegar e vai dar-lhe uma bronca. E aí ele associa ao passar do tempo, esse pai que dá uma bronca, que dá um puxão de orelha, a Deus. Ele não consegue ver o Deus amoroso. Ele consegue ver o Deus, aquele pai terreno. Que muitas vezes o pai não é aquilo. Mas a mãe começa a dizer, olha, teu pai está chegando. Teu pai já vai chegar e você vai ver o que vai acontecer. E a gente começa a ligar o pai terreno a Deus. E a gente deveria ligar a Deus ao Pai. E buscar quem é esse Pai que nós temos chamado Deus. Quem é? É o provedor. É o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que liberta. E Jesus veio à terra para nos libertar, nos fazer um povo livre, um povo que tem liberdade e um povo que, através do Espírito Santo, é adorador. Então, nós temos que buscar e entender que as coisas do mundo não nos prendem. O Senhor já nos libertou através da morte e ressurreição de Jesus. Então, nós somos um povo livre. Livre, tu és livre. Livres para quê? Para fazer todas as coisas? Não. Livre para adorar em todas as coisas. Em tudo que a gente vai fazer, a gente deve ser adorador. Você vai fazer alguma coisa, algum trabalho, faça como se fosse para Deus. Faça adorando, faça o teu melhor. Não queira ser melhor do que ninguém. Faça o teu melhor. Vai fazer uma comida, faça a melhor, como se fosse para servir para o Senhor. Então, tudo que a gente vai fazer é adoração. É adoração. Como que estamos adorando a Deus? Em cima desse altar? Não. Isso aqui faz parte da adoração. Mas a nossa vida que estamos conduzindo fora disso que chamamos igreja, desse templo, é que adora ou não ao Senhor. É o testemunho ao vizinho, é o testemunho na empresa que trabalhamos, na empresa que você é dono, ali você é o verdadeiro adorador. Entender e compreender isso. Na tua casa,
no teu exemplo de pai, no teu exemplo de mãe, de esposo, de esposa, ali você está adorando a Deus ou não? Que esposo você é? Que esposa você é? Que filho você é? Que filha você é? Você adora a Deus na tua casa? Você adora a Deus sendo responsável? Ou você está envergonhando ao Senhor? Estamos juntos ainda? Então, ele diz, todas essas coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho. Isso é incrível, isso é tremendo. Que tem gente que diz que conhece Deus, mas não ama seu próximo. Ah, eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, mas não obedece às pessoas que você tem que obedecer. Ah, eu sirvo a Deus, mas você não serve pessoas. Você não é uma pessoa que vive ajudando os outros. Então você não pode dizer que serve a Deus, porque ninguém serve a Deus sem servir pessoas, sem servir o teu semelhante. Não tem como servir a Deus sem servir pessoas. Então ele vai dizer, venham a mim, todos, quais todos? Que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Todos, ele diz, que estão cansados, mas não é cansado físico, muitas vezes é cansado da vida, é cansado de tudo, cansado do dia a dia, das situações, de como é levada as coisas. Então ele diz, venha, venha, que eu alivio isso, eu tiro isso, eu te dou paz. Em meio aos problemas, em meio às tribulações, eu te darei paz. Por isso que ele nos chama nesta manhã e diz, você está cansado do quê? É do físico? Também ele vai dizer que ele renova o nosso físico todas as manhãs. Também ele vai dizer isso, se é o físico, ele também tem o renovo. Se é a mente, ele também tem o renovo. Qual é o teu cansaço nessa manhã? O que você está cansado? Do que você está realmente precisando ser aliviado nessa manhã? O que você precisa que te alivie? O que é? E o Senhor diz, vem a mim, vem a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Vamos aprender com ele, porque ele diz, pois sou manso e humilde de coração. Veja que ele está dizendo, não é a tua vestimenta, não é ser pobre. Ele disse, aprenda de mim, que eu sou humilde e manso de coração. A humildade não vem na maneira de se vestir, na pobreza material, que muita gente confunde isso e diz, essa pessoa é humilde, porque ela é pobre. Não, 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 não. A humildade não é isso. Você pode ser rico, riquíssimo, mas seja humilde de coração. Tenha um coração abençoador. Tenha um coração que sempre pensa bem, pensa para as pessoas as coisas boas. Então seja humilde. Aprenda, ele diz, aprenda comigo. Jesus era o quê? Jesus era Deus. Tinha o quê? Todo o poder sobre a terra, sobre o céu, todo. Mas ele era humilde. Você olhava para ele, ele estava com todo mundo, com todo o povo, com toda aquela multidão, e ele não dizia e nunca disse que ele era Deus. Quando falava alguma coisa, ele dizia, tu falas. Então ele não precisava falar, porque ele era humilde. Ele não precisava dizer, eu tenho poder. Não, ele agia com poder. Quando a multidão estava com fome, e ninguém tinha nada, e os discípulos queriam mandá-la embora, ele disse, não, vamos dar de comer para eles. E aí os discípulos falaram, mesmo que a gente tenha dinheiro, não tem onde comprar comida para essa multidão toda. Mas aí alguém fala para ele, tem um jovem aí, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Alguém chega para ele e diz, olha, tudo que tem, mas não dá para nada. Só tem 5 pães e 2 peixes. Mas este jovem também tinha um coração humilde. Porque ele chega e diz, eu tenho isso, e com isto eu posso ajudar.
Entenda isso. O que ele tinha, ele serviu. Então esse jovem, ele tinha um coração humilde, tinha um coração de Jesus, porque ele pega o que ele tem e vê a multidão, ele sabia que não podia alimentar aquela multidão, mas ele diz: o que eu tenho, eu coloco nas tuas mãos. Entenda isso. Aquilo pouco, muitas vezes, que a gente acha que não dá para nada, mas se colocar na mão de alguém que sabe fazer milagre, vai transformar. Então Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, e ele alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que aproximadamente dá uns 18.000 pessoas. E o Senhor diz então aos seus discípulos: coloque todo mundo sentado na relva. Senta todos eles, coloque ali sentado e sirvam. Então trouxeram os peixes e o pão na mão de Jesus, e ele vai quebrando e enchendo cestos. Vai quebrando e enchendo, e enchendo, e enchendo. E ele vai multiplicando tudo aquilo que foi colocado na sua mão. Eu não sei o que nessa manhã, nesse primeiro dia da semana, você vai resolver entregar na mão do Senhor. Mas aquilo que você vai entregar nunca mais será do mesmo jeito. Deus vai multiplicar para a glória e para a honra do nosso Deus. Então aquele jovem abre mão, mas quando ele abre mão, ele também abre a mão não só para dar, mas abre mão para receber. Então quando nós abrimos a mão para dar, nós estamos fazendo o gesto de dar e de receber. Faça esse gesto verdadeiramente com amor. Quando eu dou, eu também abro para receber. Porque ninguém dá de mão fechada. Quando você vai dar, você abre a mão. E quando você abre a mão, Deus coloca na tua mão aquilo que você precisa. Então aprenda nesta manhã a dar, como aquele jovem. Não está escrito na Bíblia, mas eu venho falando isso há um bom tempo já. Eu acredito que quando todos foram servidos, todos comeram à vontade, e sobrou 12 cestos, eu acredito que Jesus diz para os seus discípulos: levem os 12 cestos para a casa deste que abriu mão de 5 pães e 2 peixinhos. Então, ao chegar em casa, esse jovem não chega mais com 5 pães e 2 peixinhos, chega agora com 12 cestos. Você imaginou? Aquilo que ele colocou, que era tão pequeno, talvez desse para uma refeição na sua casa. Agora ele tem 12 cestos cheios. Coloque nessa manhã, na mão de Jesus, o que você precisa multiplicar. E sinta que verdadeiramente tudo o que precisamos é entregar para o Senhor Jesus. E ele diz aqui, então: tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aonde está o maior problema? Alma cansada, a mente cansada, coração abatido. E ele diz: eu vou aliviar. Mas venha a mim, entregue a ele. O nosso cansaço muitas vezes não é físico, é mental. E o mental vai para o físico. E nós precisamos entender isso e verdadeiramente dizer: Senhor, nesta manhã eu quero ser tocado e transformado e sair daqui liberto, descansado, sabendo que o Senhor já agiu na minha vida. Então descanse e seja humilde de coração. Seja verdadeiramente humilde e diga: Senhor, eu preciso aprender a descansar. Pode ser o problema que for, descanse. Descanse no Senhor. Aí você pode perguntar: é fácil? E eu diria para você: não. Não. Mas precisa muito exercício mental. Nós precisamos exercitar, como alguém que vai na academia, faz todos os exercícios, e ele volta, e ele tem ânimo, e ele busca um resultado. Assim também deve ser na mente. Exercício. Exercício para colocar na mão de Deus e você poder dormir no meio das tempestades, dos problemas, você deitar e dormir e dizer: eu entrego tudo nas mãos do meu Jesus. Amém? Então ele vai dizer aqui no 30, pois o meu jugo
é suave e o meu fardo é leve. É leve. Pegue o fardo nessa manhã. Pegue o fardo de Jesus. Troque com o teu. Diga, Senhor Jesus, hoje eu vou deixar aqui o meu fardo. Está muito pesado. Eu estou cansado. Eu estou pensando até em desistir. Mas Ele está dizendo para você e para mim, deixa aqui teu fardo. Deixa as tuas preocupações aqui. E vá, leve e suave. E tenha uma semana de bênção, uma semana de paz. Porque é isso que Ele diz no versículo que eu citei no início, que foi Mateus 6,33. Busque o Senhor. Busque Ele em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. E Ele diz, se é o primeiro, hoje é o primeiro dia da semana e o primeiro culto desta igreja, da semana. Então, o que nós temos que receber? A palavra. A palavra. Tome posse da palavra. O que a palavra diz? Buscar em primeiro. Nós estamos buscando em primeiro. E aí a gente entrega a semana inteira na mão dele e deixa ele prover o que precisa. Deixa ele fazer da maneira dele. Não queira você passar por cima dele. Porque o Senhor disse ali, lá no primeiro versículo que nós lemos de Mateus 11, 25, ele vai dizer, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Louve ao Pai, ao Senhor, que é dos céus e da terra. Ainda estamos aqui nessa terra. Ainda estamos. Enquanto estivermos aqui, Ele vai prover tudo o que precisamos. Se a gente entender que esse é um Pai amoroso. Eu não sei o pai que você teve. Talvez você diga, eu nem tive pai, o meu pai apenas me colocou no mundo e sumiu. Aí qual a imagem que você tem de pai? Como que você chamaria Deus? Você ligaria a imagem de Deus com o pai que te abandonou. Mas esse diz, vem a mim. Vem a mim. Então o Pai nessa manhã, que é Deus, chama a nós todos. Vem a mim. Vem. Se desliga um pouco da imagem de pai terreno que talvez te deixou, te abandonou, não te valorizou. Mas Deus está dizendo, eu sou o Pai. E eu quero suprir todas as tuas necessidades. Aprenda a olhar primeiro para o Pai de Jesus, para o Pai Criador, para o nosso Senhor e Salvador. E é Ele que diz nessa manhã para você e para mim, troca teu fardo, deixa no altar dele, coloca na minha mão e descanse, tenha paz. Então leve essa mensagem nessa manhã para a tua vida, para o teu coração e diga verdadeiramente o que você precisa nessa manhã. Não tenha medo, não seja inseguro, troque com ele, diga, Senhor, eu quero deixar de verdade aqui. Eu quero sair nessa manhã daqui diferente. Eu quero largar os teus pés, eu quero deixar no altar esse fardo que está cansando, me tirando as forças, tirando a esperança e querendo fazer eu desistir. E ele veio para nos dar força e para nos renovar como a águia. Ele nos renova e nos dá mais um tempo de vida para viver uma vida em paz e de alegria. Que o Senhor possa trazer sobre nós, sobre você, a alegria do Senhor. É a nossa força. Então se alegre que Ele nos fortalece. Que o Senhor possa nessa manhã estar dizendo a todos nós, com todas as letras, que Ele nos ama. Ele é um Pai de amor. Não é o Pai que exorta, que bate sem motivo. Ele nos exorta porque Ele nos ama. E quando Ele nos ama, Ele nos chama a atenção para que a gente não se perca. E Ele diz, eu estou exortando a minha igreja para que a igreja viva o melhor desta terra. Porque o Senhor tem o melhor dessa terra para mim e para você. Comece a aproveitar esse melhor. Entenda o que é o melhor. Então comece a se entregar e a entregar a Ele a tua vida e tudo que você tem, coloque na mão dele.
O jovem deu 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos não enchiam um cesto. Mas ele faz sobrar 12 cestos. Que milagre é esse? Que explicação é essa? Não precisamos entender essa explicação e essa multiplicação. Precisamos entender que Deus faz todas essas coisas. Entenda, só isso. Não queira entender o milagre. Não dá para entender o milagre. Como alguém pega um pão, começa a quebrar, pega um peixe, começa a quebrar e começa a encher cestos e cestos, e aquilo não acaba. Passou isso, aconteceu, está na Bíblia. Teve também no Velho Testamento, aquela viúva que iam levar seus 2 filhos, e ela não tinha basicamente nada, mas ela tinha uma coisa, ela tinha bom relacionamento com a vizinhança. E o Senhor diz, o que é que você tem? Ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite. Só um pouquinho. E o azeite naquela época era o produto mais valoroso que tinha. Então ela tinha um pouquinho só. E o Senhor diz, olha, se você tiver um bom relacionamento, se você tiver uma boa vizinhança, vai e pede vasilhas vazias, o quanto você puder. Olha a importância do bom relacionamento. E ali ela junta vasilhas e muitas vasilhas, e o Senhor diz para ela, agora, com esse pouco que você tem, enche as vasilhas. Precisa fé e precisa obediência. Não é só a fé e obedecer. Então ela começa a encher. Do que ela tinha, encheu todos aqueles. Daí ela pede para o seu filho mais uma vasilha, e ele diz, não tem mais. Então o azeite parou de jorrar. Mas o que ela tinha ainda continuou. Então Deus multiplica, mas não tira o que você tem. Deu para entender? Deus multiplica, mas não tira o que você tem. E o que foi multiplicado? Aí ela pergunta, o que fazer? E diz, paga todas as tuas dívidas e vive o resto da vida com o que sobrou. Então atenda que o Senhor está dizendo nessa manhã, para mim e para você, entrega na minha mão, que eu vou fazer sobrar. Que Deus nos abençoe e eu quero orar por você, quero orar por nós. Se pudesse, coloque em pé. Vamos orar. Vamos entregar ao Senhor. Eu vou orar e você entregue nessa manhã aquilo que você sentiu. Aquilo que você precisa pôr na mão de Deus. Se você tiver com algum tipo de enfermidade, diga, Senhor, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que sara. Eu preciso nessa manhã curar o meu corpo, curar a minha alma, ser transformado. Se talvez é algo que você precisa materialmente, coloque na mão dele, que ele venha multiplicar. Mas principalmente, o que os discípulos pediram a ele, aumenta a nossa fé. Pai querido, Pai celestial,